Saudações, ouvintes, estamos aqui mais uma semana reunidos. Junto comigo está Rodrigo R. de Carvalho. Dá um oi aí, Rodrigo R. de Carvalho. Olá, pessoal. Rodrigão, quem é a nossa convidada hoje? É a Cissa de novo? Não, a Cinza vai voltar já já, mas hoje a gente tem uma convidada que já esteve aqui. Ela veio aqui falar sobre um grupo questionável e a gente cometeu o erro de chamá-la de volta para falar de novo desse grupo questionável. Só que na ocasião ela ainda falou do Sócratesinho, né? Agora vai ser puro sangue, esse sangue sujo, esses trouxas. E ela ainda falou coisas coerentes e razoáveis. Hoje a gente já não sabe. Hoje vai ser puro sangue essas loucuras aí. E Dani Brinatti, se apresente, Dani Brinatti. Saudações! E sim, eu vou retomar muitas coisas que eu falei no último podcast, que eu me arrependi porque eu traí muitos sofistas naquele podcast. Por isso que ele foi tão bom então, né, Pedro? A gente vai rever muitas coisas. Quem quiser ver a Dani lá no outro episódio, Sócrates e os Sofistas. Ouvintes, o que a Dani tá falando aqui é porque a Dani é um ser humano peculiar. Ela chegou na faculdade de filosofia e aí desde o dia 1 da faculdade de filosofia você aprende que você não deve gostar de sofista. Igual quando você vai no ProErd, você aprende que você não deve mexer com droga. E aí a Dani viu isso e falou, beleza, sofistas. E aí ela foi estudar sofista, entendeu? Quem é os sofistas lá daquele outro programa de Dani Brinatti? Primeiro de tudo, eles não prestam, né? O olhar que a gente vê daquela história tradicional da filosofia é sofistas são interesseiros, mercenários, vendem, prostituem, né? Não falar prostituem é verdade até é ruim, porque eles não veem a verdade. É tipo assim, o que eu pagar, eu vou receber, e se eu conseguir convencer as pessoas das coisas, isso é a verdade. O que eu disser que é bom e convencer as pessoas que é bom, isso é bom. Então eles são completos relativistas, eles são um completo oposto dos filósofos. Os filósofos todos, por princípio, têm que se opor à sofística e às ideias dos sofistas. E o grande exemplo disso é o Sócrates. Então tem essa visão bem negativa de que eles são interesseiros, querem receber, e os filósofos não. Os filósofos estão desinteressadamente procurando a verdade. Essa visão extremamente negativa de que eles são um mal social também, tem esse caráter da crítica lá que é trazida naquele período, de que eles trazem um malefício, que ele distorce um pouco a dinâmica de uma democracia. Só que aí tem essa crítica que até nós que somos contrários temos que aceitar. De fato, boa parte das representações de sofistas que a gente olha quando a gente vai fazer esse estudo do período ali desse debate entre Sócrates e os sofistas são, né, textos e discursos relacionados a filósofos ou discípulos de filósofos famosos. Ou seja, tem um pequeno viés aí, certo? Ainda que eles sejam de fato canalhas, existe esse pequeno viés. E a Dani, justamente, ela se dedicou aí nos últimos anos a olhar esses outros textos, esse outro material, esse outro olhar, e é isso que ela vai trazer um pouco aqui pra gente. Ela fez exatamente o que nós deveríamos fazer, só que ninguém faz por preguiça, né? Depois que a gente lê como é que chama do julgamento de Sócrates? Apologia de Sócrates, a gente já fica com ódio dos sofistas mortal. Então a gente já fala assim, eu não vou ler esses caras, pra mim eu desisto. A Dani fez o que foi correto do ponto de vista filosófico, foi lá e falou assim, não, peraí, vamos ver se os caras são esses vilões mesmo. Foi lá ver e a gente vai descobrir hoje se eu e Pedro Cortar vamos mudar de ideia, né, quanto aos sofistas. Vai que a Dani fala aí que é tudo mentira, tudo uma grande conspiração contra os nobres sofistas, e aí a gente muda nossa concepção. Difícil, mas enfim. Fala aí, Dani. Antes de tudo, eu queria me tirar um pouco do pedestal moral que vocês me colocaram. Eu fui meio como que paladino de Platão estudar o sofista. Eu brincava, tem que conhecer o inimigo. E também eu fui porque eu ia ganhar bolsa. E por que não? Justo. Olha, Dani, isso é 100% o que um sofista diria, Dani. Eu não tô vendo que pedestal moral é esse. Por que não receber dinheiro por um produto intelectual, não é mesmo? É verdade. É isso que a gente vai conversar um pouco. Não, só uma coisa que eu não entendi. Você capitulou, então. Você foi lá dizendo que ia defender o Sócrates e aí você pulou pro outro lado do barco porque tava pagando melhor. É isso que você tá querendo me dizer? Não. Eu pulei pro outro barco. Uhum. Só que sempre que me cobravam, tipo, nossa, você estuda sofista. Ou então vocês ficavam fazendo bullying comigo. Que absurdo. Que eu tinha ido estudar os sofistas. Eu falei,
não, eu só tô indo estudar os sofistas porque tem que conhecer o inimigo. Ah, era o seu sofisma com a gente, entendi. Ela tava infiltrada num ambiente hostil, Rodrigo. Imagina É você ser a verdade. única pessoa num prédio inteiro. Não, mas assim, eu tô brincando. Cada vez mais a gente tem tido esses estudos sobre o contexto da antiguidade. A gente vai vendo que existiam vários debates sobre várias coisas, inclusive o que seria o sofista. Essa definição que a gente tem muito específica hoje em dia, que a gente fala assim, não, os sofistas são Górgias, Protágoras, e Deus sabe quem mais, é uma convenção que não necessariamente era estabelecida na antiguidade. Então tem espaço para debate, a gente tentar ver quem que é o sofista, se a gente deve chamar esses pensadores de sofistas ou não. Enfim, é um passo para conversa, e é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou trazer mais ferramentas para a gente pensar, refletir sobre o papel desses pensadores na época, como eles estavam debatendo, e como que essa ideia do sofista acaba surgindo. Porque a palavra sofista já estava difundida na época, e eles foram ressignificando, e isso que a filosofia também fazia e faz até hoje, né? Nós pegamos ideias, nós vamos ressignificando, e às vezes essas ideias vêm atreladas a certas palavras, às vezes a gente perde a complexidade de ligações que existia naquela época se a gente se reduzir a só uma definição de sofista. E aí a gente vai conversar sobre isso. Eu lembro de uma aula, Dani, alguém explicando que em determinada época a palavra sofista era como se fosse os 3 sanins lendários do Naruto, assim. Você tinha, assim, sábios, 7 sábios lendários, cada um tinha feito uma parada, tipo o cara que inventou a geometria, ele era um sofista, ele recebia esse título, assim, lendário, e depois isso foi virando outras coisas com o passar do tempo. E além dessas outras coisas, virou o sofista xingamento filosófico. Eu particularmente não tenho um conhecimento tão profundo da palavra sofista a ponto de poder fazer paralelos com a cultura contemporânea, mas assim, as palavras não Peraí, tinham. a limitação do seu conhecimento é sobre a palavra sofista ou é sobre o lore de Naruto? Qual dos dois? Fica no mistério. É mais do Naruto. Eu não entendi uma palavra do que você falou. Justo. Cara, ela vê aqueles anime merda que ela gosta e Mas ela ela não não vê conhece Naruto, Naruto. cara. Você Puta vê o que tipo de pariu. pessoa que aprova sofística. Porque assim, na antiguidade, o sofista ele poderia ser um sábio, mas ele não necessariamente é aquele sábio conhecedor que fica te falando frases do Facebook todo dia. Ele pode ser uma pessoa que tinha uma sabedoria sobre algo prático, uma técnica. Então pode ser um carpinteiro ou alguma coisa assim. Então ele é um sabedor sobre alguma coisa. É isso, a gente está tentando entender como que eles usavam essas palavras, mas aí depois, quando você tem no século IV ali o Platão e o Sócrates, você começa a ver um certo debate sobre a função do filósofo e a função do sofista na sociedade, na realidade grega naquele momento, mais especificamente ateniense, né? Então, você vai ter, eles vão tentar definir o que é o sofista e o que é o filósofo, e a partir dessa definição, ela parece surgir com relação ao papel que a pessoa cumpre na sociedade, e aí eles vão definir quem é o sofista, quem é o filósofo, e aí eles vão tentar encaixar os pensadores que vieram antes dentro dessas categorias. Então, por exemplo, a gente já tem no Isócrates ele colocando como sofista o Parmênides, o Melisso, o Empédocles e o Górgias. Mas por que ele coloca esses 4 como sofistas? Ele coloca os 4 como sofistas porque eles se dedicam ao debate sobre aquilo que é realmente, sobre a realidade. E para o Isócrates, isso não é papel de filósofo. O filósofo é aquele que vai aprender as mecânicas do discurso para poder aplicar no cotidiano e participar do debate para poder fazer com que a justiça seja efetiva na polis. Coloca o Parmênides, que é considerado um dos mais gigantescos e incríveis filósofos, como um sofista ao lado do Górgias, em que os dois estão no mesmo debate. E aí depois, por outro lado, você tem o Platão, que vai trazer uma
ideia completamente diferente de sofista e filósofo. O filósofo é aquele que se dedica ao conhecimento daquilo que realmente é, e para o Platão depois a gente vai ter a questão das ideias, então as ideias são aquilo que são. Claro que há diversas interpretações do Platão e eu não tenho condição de cobrir todas elas, mas de uma maneira geral, o filósofo é aquele que vai buscar esse conhecimento, enquanto o sofista é aquele que se contenta em utilizar-se dos recursos discursivos para poder persuadir na polis, não necessariamente em vista de um conhecimento, mas muitas vezes em vista de um interesse próprio. Leia-se retórica, né? Isso, retórica. Deixa eu só, antes de você prosseguir, então foram 3, eu acho que eu perdi uma. O primeiro eles usam como um tipo de definição. O sofista é como se fosse um metafísico. É o cara que estuda uma coisa específica da filosofia que foi... Não, peraí, você tá excluindo a minha definição. O sofista é o Sanin lendário. Aí agora você vai perto da Não, Dani. eu tava falando das séries. Você tava falando das séries, no caso. Essa é séria, cara. Só é uma analogia. Entendi, como sabe. Não, tudo bem. Essa daí é o cara que é sábio, que é sabedor de alguma área, que é o pica da área, ele é o sofista daquele determinado. Como é que chama? Como é que a Dani falou? Daquela arte, daquela técnica. Show. Mas a Dani apresentou um agora que é como se fosse assim: o especialista, cara que estuda isso assim, ele é um sofista. O filósofo não é porque ele não estuda essa coisa específica. Qual era a coisa, Dani? Não é uma coisa específica. O sofista é aquele que se envolve no debate sobre aquilo que é realmente. Então, o que a gente chama hoje em dia de metafísica ou ontologia. Ontologia. Então, o ser do Parmênides, o ser do Melisso, ou do Melisso, o Empédocles tem os 4 elementos. Então, esse tipo de debate é completamente inútil para a cidade, não serve para nada. E por isso que é o sofista. Por isso que eles são sofistas. Mas ainda, de acordo com essa definição, entraria Platão, Aristóteles, todos os pré-socráticos, resumindo. Todo mundo ia virar sofista, né? Com essa definição. Opa, cuidado aí. Que isso? Ué. Essa definição detonou o rolê, ué. Todo mundo é muita gente, Rodrigo. Todo mundo que eu citei, você concorda comigo? Todo mundo que eu citei faz ontologia, então todo mundo é sofista nesse aspecto, de acordo com esta definição. Todo mundo é muita gente, é muito bom. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu citei ainda, se eu não tivesse citado ninguém, era justa. Eu não gosto muito de pensar como definição, porque eles estão, talvez, uma significação. Porque odeio esse pessoal da linguagem que não quer dizer o que tem que ser dito. Eles falaram que sofista é quem estuda a origem da realidade, a natureza da realidade, aquilo que é. Então é aquilo que quem estuda ontologia. Só que segundo esta definição, porque está dizendo sofista estuda ontologia. Segundo essa definição, entra Platão, Aristóteles e os pré-socráticos, porque eles fazem ontologia. É ou não é? Isso, ok, tudo bem. Podemos... É um debate, então eu não gosto da definição, mas... Ai, odeio vocês. Enfim, mas essa daí, então tem a do Senin do Pedro, que se não falar ele vai ficar bravo. Tem esse daí do sofista como aquele que estuda ontologia. Aí depois tem o sofista como aquele que não busca a verdade, mas só persuadir. Eu acho que teve um no meio. Foi esse que eu perdi. Não, tá certo. Isso mesmo? Eu só tinha falado que o filósofo, então, para Sócrates, é aquele que aprende os recursos do discurso para poder aplicar na polis e ter certeza de que a justiça vai ser efetivada e tudo isso. Entendi. Show. Eu só queria fazer um parêntese. Não necessariamente eu incluiria o Aristóteles. A gente pode pensar esse grupo, o Aristóteles incluído nesse grupo do Isócrates. Mas não necessariamente o Isócrates está fazendo referência ao Aristóteles aqui. Não, fui eu que fiz uma extrapolação, tá tudo bom. Porque o Isócrates está especificamente em debate com Platão. Não em todos os textos dele, claro, mas esse debate geralmente a gente coloca os dois assim, um do lado do outro, como os dois que estavam debatendo. Quem é o filósofo aqui? Mas eu queria falar outras questões agora entrando no Platão. Antes de tudo, apesar de eu tentar aqui quebrar um pouco essa interpretação do Platão sobre o sofista, eu gosto muito do Platão, deixar isso bem claro. Eu não sou contra o Platão. A Dani tá reeditando, sou amigo de Platão e inimigo da verdade. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. O Platão não é um filósofo positivista que tem a pretensão de fazer uma imagem neutra da realidade que ele viveu. Não, ele é um filósofo num debate, numa época. A única questão é que a gente tem que olhar para o texto dele de uma maneira
certa forma, crítica. Então, a gente está tentando entender o que o Platão está propondo de reflexão e tentando entender o que está fora dessa reflexão que a gente pode aproveitar para entender a época, o contexto dele. É muito interessante pensar a partir disso que o Isócrates falou, que nós temos... o texto que o Isócrates fala isso é o Antídosis, em que ele fala dos sofistas como sendo Parmênides, Melisso, Empédocles e Gorgias. O sofista do Platão é muito interessante que ele não menciona o nome Gorgias, ele não fala o nome Gorgias, mas nas entrelinhas, assim, ele usa palavras específicas que podem remeter aos textos do Gorgias, e ele inclui também os pré-socráticos no texto. Então, você tem referências ao Empédocles, você tem referências ao Melisso, você tem referências ao Parmênides. Então, assim como Isócrates e assim como Platão, parecem ler todos esses pensadores do século V, de quando ainda não tinha algo específico do que é o filósofo e o que é o sofista, como em um debate. E eles estão tentando pegar isso que eles debateram e ressignificar, a partir da filosofia deles, quem que é o filósofo e quem que é o sofista. Peraí então. Você está sugerindo que o próprio Platão percebia os pré-socráticos como sofistas, segundo esta definição? Não. O Platão não identifica os pré-socráticos como sofistas. Eu fiquei assustado, meu coração até começou a bater mais rápido. Bom, mas é curioso que muitas vezes a representação que o Platão faz do Heráclito, a crítica que ele apresenta ao Heráclito, acaba confundindo com a crítica que ele faz ao Protágoras. Mas isso é só um detalhe que eu acho muito curioso. Não estudei aprofundadamente, mas eu acho curioso. Mas o Platão não fala que os pré-socráticos são sofistas. Na verdade, o Platão não dá uma definição clara do que é um sofista, porque o Platão escreve diálogos. Nós temos vários personagens e a gente não sabe. É difícil. Claro que a gente pode, fazer uma conjectura, não tem como não afirmar nada sobre Platão. Não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é difícil de definir o que é o sofista para o Platão. Porque o Platão não só usa sofista, mas ele também usa a palavra do rétor. Então, o Gorgias, nas obras de Platão, né, no diálogo Gorgias, ele é um rétor. E aí, depois, no sofista, a gente pode propor que há referências aos textos de Gorgias no sofista. E aí, o que seria o Gorgias? O Gorgias seria um sofista? O Gorgias seria um rétor? Então, é difícil de definir. O que é um rétor, mulher? Um rétor é quem ensina a retórica. Na obra de Platão. Porque, por exemplo, a retórica como... A grande questão é se o rétor e o sofista são sinônimos, Platão está usando como sinônimos ou não, ou como coisas distintas. Isso, é uma coisa muito difícil de definir, e eu particularmente não tenho estudo tão aprofundado nessas duas questões do Platão para eu propor uma opinião ou uma conjectura minha própria, ou para falar para vocês alguma de alguém. Mas é muito interessante a gente olhar, por exemplo, o fim do sofista. O sofista termina assim: o sofista é aquele que, numa conversa privada, fazendo perguntas ao seu interlocutor, leva ele à contradição. E, curiosamente, quem fez isso na obra platônica é o Sócrates também. E aí você fica sem saber. Eu, particularmente, na verdade, fico sem saber o que fazer com isso. Então, eu gosto de olhar para os diálogos do Platão, pensando que ele está trazendo esses debates da galera do século V. Então, são os pré-socráticos, e dentro desses pré-socráticos eu estou incluindo também o Gorgias, o Protágoras, e ele está colocando eles em debate e tentando ver quais que são as dificuldades das ideias que eles propunham e como lidar com essas dificuldades. Enfim, não tem como eu resumir toda a obra platônica, mas eu acho muito difícil de definir o que é o que dentro de Platão. Em Sócrates também talvez seja, mas eu não tenho um estudo tão aprofundado. Não que eu seja platonista, mas eu li mais Platão do que eu li Sócrates. Eu acho que esse primeiro bloco tá interessante, que você instituiu aí o problema na definição do sofista, e que na história
da filosofia, os que pensaram ou que discutiram os sofistas ou o sofisma, eles também não têm assim eles não batem o martelo quanto a isso. Muita coisa é deduzida, muita coisa é uma leitura já enviesada, como o Pedro falou, dos próprios opositores dos sofistas. Então você botou o problema, né? O problema é esse. Não tem algo tão definido, então eles estão tentando ali entender o que é o que. Então, a grande diferença no ensino médio que eu ensino, e aí eu estou esperando você abalar essa minha proposição, é que o Sócrates faz isso na crença de que é possível se aproximar de uma verdade universal. E os sofistas não fazem isso na crença de que é possível se aproximar de uma verdade universal, mas na crença que é possível apenas usar a capacidade de persuadir o interlocutor. Seria isso. Então eu uso desse jeito, estou aí esperando você abalar essa fé minha nessa definição. O que você acha dessa definição? Assim, então, nessa definição já vem outro problema, que é quem é Sócrates? Porque o Sócrates que a gente geralmente apresenta no ensino médio é o Sócrates do Platão. Uhum. Eu, particularmente, tenho tido algumas questões que me surgem quando eu leio os diálogos de Platão com relação ao personagem Sócrates. Geralmente a gente divide os diálogos de Platão em 3 etapas: os de juventude, os de maturidade e os de velhice. A sequência dos diálogos de Platão é todo um debate, isso não necessariamente está certo, tá? Mas geralmente os de juventude a gente classifica como os que são aporéticos, e muitas vezes as pessoas chamam ele de socráticos, porque Sócrates é o principal interlocutor deles. Aporético, só para constar, significa que ele não acaba com uma definição de um conceito, mas ele acaba numa dúvida, né? Fica em aberto. Seria isso. Os de maturidade seriam o que ele estabelece a proposta das formas, das ideias, então você teria lá o ápice na República. E os de velhice tem todo um debate, alguns falam que são o estabelecimento de uma cosmologia do Platão, alguns falam que é Platão questionando a proposta das ideias que ele fez nos diálogos de maturidade, enfim. Mas a questão Fábio. Essa divisão, a gente já falou aqui algumas vezes dela, o Fred sempre menciona, todo mundo que estuda Platão de algum jeito, na hora que vai falar, tem que fazer esse panos quentes aí. Isso aí, ouvinte, chama-se questão platônica. O grande debate tão importante quanto o conteúdo dos diálogos, porque dependendo da importância que você dá para os diálogos, o caráter com que você interpreta, a ordem que você supõe que tem as coisas, você vai tirar conclusões e indicações diferentes. Então você vai ter lá o bom e velho Trabatone, que vai ter uma leitura, você vai ter a escola de Tumbem, o Schleiermacher com outra, e outros tantos correntes interpretativas. Por isso que sempre que vier alguém que falar de Platão, e vai vir muitas pessoas aqui falar de Platão, a gente tem essa questão, para você ver de onde a pessoa está saindo na hora que ela fala, o que ela fala. Nos diálogos de velhice, o Sócrates já não está mais sob o holofote. Você tem, claro, por exemplo, o Teteto, que o Sócrates participa, mas, por exemplo, o Sofista não é um diálogo que o Sócrates é muito presente. Ele está presente escutando a conversa, mas ele não é um interlocutor ativo. E aí você tem essa conclusão que é um tanto bizarra, porque você fica assim, o Sócrates é um sofista, então você fica sem saber. E aí, por exemplo, quando você olha o diálogo Parmênides, que geralmente ele é lido como um diálogo que não geralmente, existem interpretações de que o Parmênides é onde o Platão abandona as ideias e aí ele abandona o Sócrates. E aí, só que é curioso, porque, por exemplo, o Parmênides, o Sócrates apresenta a proposta das ideias, só que o personagem Sócrates no diálogo Parmênides é muito novo ainda. E aí, o personagem Parmênides destrói o Sócrates, acaba com ele, assim, coloca ele em aporia em todos os possíveis posicionamentos. E aí, o Parmênides tenta acalmar ele, e ele fala assim: Sócrates, fica calmo. Isso aconteceu porque você ainda é novo, e aí você ainda se preocupa muito com a opinião dos outros. E aí tem um comentador que chama Capra, que num artigo ele fala assim: bom, mas se a gente lê os outros diálogos do Platão,
o Sócrates sempre se preocupa com a opinião dos outros. Ele vai sempre tentar testar a opinião dos outros. E aí você fica sem... Então, assim, você vê no Platão personagens interagindo e você tem que levar em consideração quem é esse personagem e o que ele está representando naquele diálogo, mas você também pode considerar todos os diálogos e pensar qual que é o papel desse personagem nos outros diálogos. E o Sócrates é uma figura um tanto intrigante, porque você tem os diálogos de velhice, que você tem o estrangeiro provocando Sócrates, você tem o personagem do Parmênides falando para o Sócrates que o problema é que ele ainda se preocupa com a opinião dos outros, mas a gente pode pensar, mas o Sócrates não deve se preocupar com a opinião dos outros e questionar a opinião dos outros? E aí você vai olhar para o Sócrates também, e, por exemplo, o Sócrates, quando se trata dos sofistas, ou pelo menos os sofistas, né, dentro da obra platônica, o Sócrates pode ser um tanto infantil. Quando a gente lê o Diálogo Górgias ele tem 3 principais momentos. O primeiro momento em que o Sócrates conversa com o personagem Górgias, um segundo momento que ele conversa com o Polo, e um terceiro momento que ele conversa com o Cállicles. O Polo e o Cállicles são alunos do Górgias. E o que acontece? O Sócrates já chega atrasado para uma apresentação do Górgias. Ele fala assim, não, mas eu ainda quero conversar com o Górgias. E aí ele foi conversar com o Górgias. E o Górgias é apresentado como uma pessoa muito calma, que aceita todas as colocações do Sócrates, porque o Sócrates falou assim, não quero um discurso longo, você tem que fazer discurso curto. E o Górgias falou assim, beleza. E o Górgias e o Górgias respondendo Sócrates de uma maneira curta, aceitando as perguntas, e quando ele cai em contradição, assim, ok, realmente. E aí o que acontece? O Górgias, ele participa muito pouco do diálogo, mas ele é bem calmo e contido o diálogo todo. E aí quando você vai para os outros 2, que são os alunos do Górgias, eles já não são mais tão educados assim. E você acaba no Cállicles, que o Cállicles é uma pessoa extremamente agressiva. Curiosamente, o Sócrates também desce do salto. O Sócrates tem momentos que ele é extremamente rude, e você fica assim, ok, o Sócrates não necessariamente é uma pessoa contida quando se trata de alguns debates. E aí é um pouco difícil eu acho particularmente, difícil de colocar o Sócrates do Platão até em uma casinha. E aí você tem vários estudos que tentam entender quem era o Sócrates mesmo, comparando os diálogos platônicos, os textos do o Xenofonte, e você também tem o Aristófanes, que é onde também eu queria entrar. Só uma questão, você está questionando a consistência do personagem Sócrates. Quer dizer, primeiro, não sei se Sócrates era exatamente como Platão representa. Segundo, a própria representação do Platão ela já é complicada porque aparecem vários Sócrates dentro da obra. É isso. Isso, e deixar bem claro que eu não sou uma platônica. Eu estou trazendo questionamentos que eu levanto. No outro bloco você amou Platão, que eu vou cortar, eu vou reproduzir em todo final de bloco, você vai falar, mas eu amo Platão, mas eu amo Platão, mas eu amo Platão. Eu não sou platônica no sentido de que eu não sou uma especialista em Platão. Então, talvez apareça algum platonista que realmente tenha estudado mais a fundo Platão e fale que isso tudo é baboseira. Mas são perguntas, eu estou trazendo perguntas que eu levanto quando eu vou pensar a antiguidade, porque eu estou em um momento de crise também. Eu estou lendo esses textos que questionam algumas ideias que a gente tem estabelecidas sobre quem são essas pessoas, o que eles debatiam, e eu mesma estou levantando as minhas perguntas. Então, Dani, essa questão, eu acho que ela foca muito, e esse é o meu problema com ela, no Sócrates enquanto personagem literário do diálogo. Só que enquanto filosofia, não pensar no Sócrates enquanto pessoa, isso não é tão importante pra gente porque nós não somos biógrafos do Sócrates. Mas enquanto pensamento, o pensamento que o Platão expressa ao longo dos diálogos e o que as outras pessoas atribuem a Sócrates, eu acho que já fica mais fácil de fazer esse olhar do que quanto personagem literário, você não acha, não? Você está dizendo, então, ao contrário da Dani, que existe uma consistência no personagem de Sócrates. Veja só, eu não tô indo no personagem, esse que é meu ponto.
Vamos olhar só o que se atribui enquanto filosofia a Sócrates. E, por exemplo, tem um determinado diálogo que o Sócrates não é o interlocutor principal, e nesse diálogo Platão está fazendo uma crítica à teoria das ideias, e aí o Sócrates se comporta assim. Esse comportamento do personagem, eu acho que é irrelevante frente às questões do raciocínio, do argumento, dos desdobramentos, entendeu? Então eu acho que há uma coesão filosófica. Mesmo porque o Sócrates, né? Se a Dani me permite falar de Sócrates, ele é uma coisa, assim, uma filosofia muito crítica, né? Então é uma filosofia que não é tão proponente igual outros filósofos posteriores. Então eu acho que há essa consistência nesse limiar crítico ao ponto de a gente poder falar: Sócrates é isso, é aquilo outro. Ignorando, é claro, essa questão do Sócrates personagem literário, porque aí realmente Platão poderia escrever o que ele quisesse. Um outro doido qualquer poderia escrever o que quisesse. Eu concordo que você pode estabelecer um núcleo do que parece estar sendo debatido filosoficamente e atribuir ao Sócrates. Eu não acho que essas complexidades e esses detalhes excluem a possibilidade de fazer isso. Inclusive, eu acho que é possível você levantar certos padrões, e é importantíssimo fazer isso. Eu faço isso com o Gorgias, por exemplo. Eu tento buscar um núcleo sobre o que ele está pensando a partir das nuances do texto dele, porque o Gorgias não tem um texto muito claro do que é o pensamento dele. Então a gente tem que buscar por isso. Eu só acho interessante trazer essas complexidades para criar dúvidas sobre a representação desses pensadores e pelo menos a gente trazer na nossa bagagem que, ok, eu estou tentando buscar algo em comum, mas existe esse pano de fundo de que é um personagem, eu tenho que ter pelo menos essa malícia de que não necessariamente esse é o Sócrates, mas eu estou buscando por uma reflexão filosófica. Isso eu E aí concordo. você coloca claro o seu objetivo, porque a gente tem que fazer escolhas. Não dá pra gente abordar tudo e todas as complexidades. Mas pelo menos você ter consciente de que a minha escolha é buscar a filosofia do Sócrates nesse diálogo, ou então em 2 diálogos, ou em comparação de um diálogo do Platão Tipo com um texto. assim, esses 9 diálogos aqui pro Schleiermacher são os mais importantes. Então eu vou buscar a filosofia do Platão como no sentido de os argumentos que são expressos aqui dessa forma e coisa e tal. Acho relevante. É porque só achei esquisita essa coisa de você falar, o Sócrates é rude. E aí eu fiquei pessoalmente ofendido, porque eu sou rude também, né? E aí eu fiquei ofendido, só foi isso só. Mas essa é a melhor parte do Sócrates. Mas então vou entrar no Aristófanes, porque essa questão que eu queria trazer. Esse também... é o cara das comédias? Isso, Esse eu cara é queria bom. trazer as nuvens. Muito brevemente, não vou entrar em muitos detalhes. Mas o Aristófanes Ô, Rodrigo, tem programa do Pedra de Toque sobre as nuvens? Tem programa. Então, ó, quem quiser ressuscitar esse cadáver aí, corre lá e ouve antes de continuar aqui. Então, eu não preciso fazer o resumo. Não, é bom pode fazer o fazer. resumo, que vai ter um monte de gente que não vai lá ver. Nas nuvens, o Aristófanes ele desenvolve uma situação em que você tem o Strepsíades, que ele é um pai de um jovem viciado em corridas de cavalos, o Fidípides. E o Fidípides ficou endividado. E aí, qual que é a solução do pai do Fidípides? Não é pagar as dívidas, como um bom cidadão. ele vai buscar o Sócrates, porque ele soube que o Sócrates é um sofista que é capaz de ensinar o filho dele a bem argumentar. E, portanto, ele seria capaz de convencer a quem ele deve de que ele não devia pagar mais as dívidas. Essa é a primeira graça da peça, assim, que ele fala que vai atrás do maior sofista de todos, e aí, se eu que não sou um greguinho daquela época, fiquei esperando aparecer Górgias, Lísias, ou essa galera Protágoras, aí de repente chega lá, quem é o maior sofista de todos? Sócrates. Aí já é primeira surpresa cômica. Então, mas isso que é curioso, será que o greguinho da época
Acharia Sabia, engraçado? Ou ele ia sabia que. ficar. Então, essa é a questão. Essa é a magia das comédias. Porque para você fazer uma piada, você tem que partir de uma coisa comum que as pessoas vão entender. Então, as pessoas vão entender, a gente pode supor, né, que as pessoas, os greguinhos da época, como o Cortá falou, compreenderiam que se você que o Sócrates poderia ser concebido como um sofista. Mas aí nós temos estudos, né, de que não é só o Sócrates que está representado ali no personagem Sócrates. Temos vários pensadores ali representados. Mas eu queria trazer que o Sócrates, nessa comédia, ele não fica apenas falando de discurso e como convencer os outros. O Sócrates, nessa peça, também estuda astronomia, ou pelo menos né, a astronomia daquela época. Ele fala sobre questões filosóficas de uma maneira cômica, né? Porque é uma comédia, ninguém vai teatro querendo uma lição de moral da Praça do Sócrates. Então você tem todos esses pensadores representados. Então a gente pode observar que naquela época você tinha essas atividades ali juntas. O sofista, ele não necessariamente apenas ensinava a arte do discurso, a arte do persuadir. O sofista, ou pelo menos, né, os pensadores que a gente chama de sofista, eles estavam debatendo filosofia, questões de argumentação, que a gente poderia chamar hoje em dia de lógica. Eles vão estar falando de meteorologia e tem todos esses debates acontecendo ali. E aí o curioso é o seguinte: pro meio da peça, mais ou menos, o personagem do Sócrates traz o argumento justo e o argumento injusto para poder demonstrar para o Fidípides qual que é o método que ele utiliza. Qual que é a essência desse método? O argumento justo começa. E ele vai falar algo estabelecido, algo aceito por todos. E aí o argumento injusto vai encontrar contradição nisso que é aceito por todos. E nisso o argumento justo vai ser refutado e o argumento injusto vai ganhar. Então, por exemplo, claro, é um contexto de comédia, os deuses são justos. E aí, você vai na tradição, a gente pode, no mínimo, questionar várias das ações de Zeus como justas. Então, você tem situações que Zeus não foi justo. Isso é uma contradição em algo proposto pelo justo. E ao encontrar essa contradição, você refuta o argumento inicial. Esse método que o Aristófanes coloca de uma maneira cômica, claro, a gente observa em vários pensadores daquela época, não apenas o Sócrates. Então, você vê esse tipo de movimento no Tratado do Não Ser do Gorgias, você vê esse tipo de movimento nos fragmentos de Melisso, você pode até pensar esse tipo de movimento no poema de Parmênides, em que seria contraditório aquilo que não é ser, então o ser que é. Então, o Aristófanes, para zoar o Sócrates como sofista, nos traz muitas informações do que era a atividade dialética daquela época. Porque muitas vezes a gente associa a dialética a Platão, e na própria obra do Platão você tem várias maneiras de fazer a dialética, mas naquela época você também tinha maneiras de dialogar em público que era usada por vários pensadores e não necessariamente só o Sócrates. Então, por isso que é muito importante a gente ver vários textos em paralelo para poder tentar entender qual que é a atividade dessas pessoas naquela época. A ideia toda aqui é que, primeiro, sofista significa um monte de coisa, não é uma definição única, pejorativa. Segundo, os sofistas usam de métodos de pensar, de fazer seus discursos, que são também usados por outras pessoas. Inclusive, o próprio Platão vai se apropriar de algo disso. E você falou do Parmênides, essa é a ideia geral dessa primeira fala sua. É isso? Isso, e eu posso até acrescentar, por exemplo, o próprio gênero, vamos dizer assim, bem entre aspas, né, do diálogo socrático não é exclusivo ao Platão. O Xenofonte tem diálogos socráticos bem diferentes do Platão, mas pelo menos indicam que o Platão tem uma própria maneira de fazer um tipo de diálogo que
outras pessoas faziam. Então, Perfeito. eu tô focando na galera do século V, que é quem veio antes do Platão e do Sócrates, e é onde o Gorgias está, e é quem eu estudo mais. A minha pergunta principal, depois dessa primeira parte, é se a gente chama eles de sofistas ou se eles são apenas pensadores em diálogo. Porque é a maneira que eu gosto de pensar o pessoal do século V. Então, pessoal, o programa ficou muito grande, a gente não sabia se todo mundo ia dar conta. Eu sei que todo mundo é muita gente, mas a gente preferiu dividir, aproveitar que a estrutura da fala da Dani já era bem dividida. Então, nesse primeiro programa, a gente pega essa visão da discussão geral sobre o termo sofista, sobre quem eram eles no contexto da Grécia, lá do século V. E aí, num próximo episódio, sai a segunda parte, que é um olhar específico sobre a obra do Gorgias, sem passar por filósofos, indo direto para os poucos fragmentos que sobraram do que ele escreveu. É isso, pessoal. Bora pro fim. Toca o barco. Dani, você veio, falou. Agora a gente quer sugestões para os nossos ouvintes saberem mais sobre os sofistas, desgostarem menos dos sofistas. Se eles viram lá os sofistas do ensino médio, pegaram raiva, e aí? Eu quero indicar 12 Homens numa Sentença de 1957. Específico, Vocês hein? vão ver. Não vai ver outro ano, não. Não quero que vocês vejam de 97 colorido, não. Eu quero preto e branco. Então assistam, fantástico, extraordinário. Vocês vão ver o método de Sócrates ou dos sofistas, dependendo da perspectiva, em ação e a habilidade de refutação no seu auge, nesse maravilhoso filme. Além disso, também queria recomendar que a Dani mencionou As Nuvens. Isso. Parece uma péssima ideia ler uma peça de comédia da antiguidade, mas não é. É bem engraçado mesmo, até para hoje em dia. Ainda mais se você tá ouvindo Não Precisa Copiar, porque você é ou aluno ou interessado em filosofia, então ver o Sócrates como sofista é bem engraçado. E tem muitas coisas interessantes para poder tirar esse estereótipo que a gente tem do sofista. Eu acho que As Nuvens é uma ótima recomendação mesmo. Inclusive, a fazer. Olha, eu tô tão convencido, Dani, que a partir de agora eu vou aceitar dinheiro de quem ouve Não Precisa Copiar. O que você acha, Rodrigo? Eu acho uma ótima ideia. A gente já tem aí, já tá valendo nosso Pix no N. Antigamente eu tinha medo de falar assim, a gente tem um Pix, a N precisa copiar @gmail.com, manda lá um dinheiro se você gostou, qualquer 10 centavos a gente já tá feliz. E aí eu ficava assim, não, os caras vão me chamar de sofista, essa galera da filosofia sabe como é. Mas a Dani me convenceu, abriu o meu coração. E é sério, hein, gente, a gente tá aceitando agora a doação. Como é que é, Pedro? Repete aí. Doação não, senão parece que é caridade. Eu não tenho problema nenhum com caridade. Como é que é o nome? N precisa copiar @gmail.com, nosso Pix. E vocês coloquem na mensagenzinha do Pix, hashtag qual é o time de vocês. Que é importante a gente saber aí se a gente tá com muito sofista para chamar mais a Dani, ou se a gente vai excluir a Dani para sempre desse programa e começar a chamar só metafísico. Olha, vocês ficaram falando aí mal, né? Quem que vai agir de acordo com a opinião da maioria aqui, são vocês. E aí, Platão critica isso. São os sofistas que ficam esperando aplauso. O problema é que o Platão era rico, né, Dani? A gente não é. A gente tá constrangido pelo financeiro. Ele podia se dar esse luxo, a gente não pode. É isso então, Dani. Prazer te encontrar de novo. Bom final de semana e bom descanso. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Obrigada por me receberem aqui, foi muito divertido. E tchau.